Então, gente, vamos lá. A gente segue aqui a mesma numeração da ANBIMA, da CPA 10. A gente está agora no item 1.2.1, órgãos de regulação, autorregulação e fiscalização. E a gente começa estudando o Conselho Monetário Nacional, item 1.2.1.1. Então, CMN, Conselho Monetário Nacional. Quem é o CMN? O CMN é a autoridade máxima do Sistema Financeiro Nacional, composto por 3 membros: o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central e o secretário especial da Fazenda. Gente, essa composição ela é válida a partir de julho de 2019. Por quê? Porque a composição era outra, não vou nem falar para não confundir, mas com o governo Bolsonaro mudou a composição. Passou a não existir, por exemplo, o ministro do Planejamento, já que o ministro Paulo Guedes é um super-ministro, acumula 2 pastas, e aí a gente tem uma composição diferente. Então, vou repetir: ministro da Economia, presidente do Banco Central e o secretário especial da Fazenda. Essa composição, inclusive, costuma cair na prova. O Conselho é um órgão normativo, quer dizer isso, que ele cria regras, ele não é executivo. Ele não executa, não fiscaliza, não coloca multa, não age diretamente. Qualquer questão de prova que remeta à ideia de execução, fiscalização, como cai de vez em quando, não é função do Conselho. Então, tradicionalmente, os conselhos, por exemplo, de uma empresa privada, ele está acima do presidente executivo. O conselho ele pode, inclusive, demitir o presidente do banco que você trabalha. Vamos pegar um exemplo. Steve Jobs criou a Apple e, pouco tempo depois, ele foi demitido da Apple pelo conselho que ele ajudou a formar. Então é célebre a história que ele convidou John Sculley, que era o presidente da Pepsi, e o próprio Sculley orquestrou a demissão de Jobs da Apple, e a gente sabe muito bem o final dessa história, ele volta por cima. Mas enfim, o conselho, associem isso, está lá em cima, acima do presidente, é o topo. No Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Monetário Nacional é a cabeça. Ele não executa. Quem executa? Os 2 braços do Conselho, o braço direito é o Banco Central, que cuida de toda a parte de banco, e o braço esquerdo é a CVM, que cuida da parte de valores imobiliários. A gente vai estudar cada um deles daqui a pouquinho. Bem, então sabendo que é um órgão normativo, que cria regras, quais são as principais atribuições? O que é que cai na prova sobre o Conselho Monetário Nacional? Então, principais atribuições: regular a constituição e funcionamento das instituições financeiras, ou seja, o Conselho Monetário Nacional cria regras para você constituir, por exemplo, um banco. Como é que um banco deve funcionar, o que é que ele deve ter, tá? Quem cria essas regras é o Conselho, mas quem vai bater o carimbo, aprovar aquela instituição, fiscalizar, por exemplo, é o Banco Central. O Conselho Monetário Nacional também disciplina todos os tipos de crédito, ou seja, existem modalidades pré-definidas, financiamento de veículos, crédito consignado, e cada uma dessas modalidades tem regras específicas. Por exemplo, se eu quiser hoje financiar um carro em 100 parcelas, eu não posso, porque as regras relativas ao financiamento de veículo limitam um número X de parcelas que é inferior a 100. Tá bom? Então, quem cria essas regras é o Conselho Monetário Nacional. Mas o que realmente mais cai na prova, pela minha experiência aí desses 10 anos aí que eu trabalho com a CPA 10, é a seguinte: o Conselho Monetário Nacional é responsável por estabelecer medidas de prevenção e correção de desequilíbrios econômicos, ou seja, ele previne que o Brasil tenha desequilíbrios. Como? Determinando a meta de inflação. O CMN é quem determina a meta de inflação com 2 anos de antecedência, por resolução. Então, por exemplo, em 2020, a meta de inflação do Brasil é de 4%, já foi definida, com espaço para mais ou menos 1,5%. Então, a inflação máxima que o Brasil deveria ter para ficar dentro da meta em 2020 seria de 5,5%. Na visão do Conselho, uma inflação superior a esse patamar já seria um desequilíbrio econômico. Então, não esqueçam, a meta de inflação é definida pelo Conselho. Depois a gente vai ver outras coisas aí que o pessoal acaba se confundindo, mas meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional, que é justamente medidas de prevenção e correção de desequilíbrios econômicos.